Vamos chamar de cocô de verme. Já é a terceira vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. Não tá fácil. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Raquel e hoje é dia da gente comentar um pouquinho sobre Duna, do Frank Herbert. Vamos lá? Primeiro, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like de vocês e de me seguir lá no Instagram para vocês acompanharem tudo que rola por aqui em tempo real. Também gostaria de avisar vocês que agora a gente tem um canal lá na roxinha, que o link estará aqui embaixo. Se vocês gostam de lives de leitura, bate-papo, ver gatos aprontando por todos os lados, vamos lá seguir. A gente tem live terça, quinta e sábado às 19h30. Sem mais delongas, porque eu já estou cansada de tentar gravar esse vídeo, vamos direto falar sobre esse super calhamaço maravilhoso que eu amei demais. Duna é um romance de ficção científica escrito em 1965 e vencedor do Hugo de 1966. Essa daqui também é considerada uma das maiores ficções científicas de todos os tempos e serviu de inspiração para muitas outras que vieram após ela. E eu acho que a maior inspiração de Duna é Star Wars. É praticamente o mesmo sistema político, porém em Star Wars a gente consegue ver que a tecnologia é uma coisa bem predominante e já em Duna a gente quase não tem tecnologia. Vamos primeiro ao contexto de Duna. Aqui a gente é apresentado a um mundo muito à frente do nosso tempo. A gente está mais ou menos 20 mil anos à frente do nosso tempo, mas também é um mundo que não tem tecnologia. Por conta de um período que a humanidade passou sendo escrava da tecnologia, sendo escrava de computadores pensantes, as pessoas meio que criaram uma aversão à tecnologia. A gente não tem computadores em Duna. Tudo que é preciso ser estudado, tudo que precisa ser armazenado, são pessoas que treinam desde criança para fazer isso, que são conhecidos como os mentats. Duna é tão maluco, gente, que mesmo eles estando em um mundo completamente à frente do nosso tempo, a gente meio que regrediu a um sistema monárquico e a um sistema feudal. Aqui os planetas eles são comandados por essas famílias grandes, que são de famílias de duque. O grande comandante de todos os planetas é o Imperador Padishah. E ele divide o controle dos feudos com essas famílias, que são famílias de duques, famílias de barão, famílias de condes. É muito assim estranho ver que eles estão 20 mil anos à frente do nosso tempo e eles têm um imperador comandando tudo. Referente à divisão política de Duna, a gente consegue ver o quanto o Frank Herbert ele se baseou, ele se inspirou nas antigas monarquias da Europa, porque mesmo a gente tendo essa divisão política, a gente ainda tem um imperador que seria mais ou menos como um rei, que divide o poder com outras famílias, para que essas famílias não se sintam tão comandadas, mas elas sabem que acima delas tem alguém maior. E o imperador, ele tem um grande exército, né, que serve meio como um aviso de que se você colocar o pezinho para fora da linha, ele vai mandar alguém acabar com a sua raça. É incrível como eu lembrei muito de Napoleão, vendo as partes assim sobre o imperador, porque o imperador tinha um exército que são os Sardaukar, que eles são um exército que não perde pra nada, é um exército completamente estratégico e um exército sanguinário que vai e destrói tudo, mas em um determinado momento eles vão lutar em Arrakis e me lembrou muito a batalha de Napoleão contra os russos. E assim, eu não vou falar o que acontece na batalha, mas se você sabe de história, você vai entender o que aconteceu. O livro então ele vai se iniciar quando uma dessas grandes famílias ela é designada para comandar Arrakis, que é o planeta de Duna. A gente vai acompanhar então a família Atreides se mudando para Arrakis. Na verdade, a gente vai explorar um grande conflito que existe entre duas dessas famílias. A família Atreides, que é a família do Paul, o nosso protagonista, com a família do barão Vladimir Harkonnen, que é o antigo comandante de Duna e que não tá muito afim de entregar o poder do planeta assim de mão beijada pro Duque Leto, não. A gente vai acompanhar então a grande guerra que tem entre essas duas famílias há muitas gerações, mas gente, é tudo muito arquitetônico
arquitetado pelo imperador. Ele já sabe do conflito que existe entre essas duas famílias e ele vai usar esse conflito para se livrar do Leto, que é um duque que todo mundo gosta e que corre muito risco de um dia tomar o lugar dele. O mais incrível aqui é que mesmo Arrakis sendo um planeta completamente inóspito, praticamente impossível de se viver, é um planeta com temperaturas muito elevadas, não tem água, tem esses vermes por todos os lados. É o planeta assim mais desejado por todas as famílias por conta do que é produzido lá. Em Arrakis é onde é produzido o melange, que é uma espécie de remédio. É uma espécie de tempero, uma droga. Eles chamam de especiaria aqui no livro. É uma especiaria que causa nos seus usuários um prolongamento da vida. Ou seja, quando você começa a utilizar esse melange, você praticamente não morre. O problema é que ele vicia. Você começa a usar, você não pode mais parar de usar, senão você morre. Eles dizem até aqui no livro que quando você chega em Arrakis, você precisa levar um pedaço de Arrakis com você para onde você for, senão você vai morrer. Praticamente isso. E esse é o grande motivo de Arrakis ser um planeta tão cobiçado. É o único lugar onde é produzido esse melange, por conta dos vermes. Eu acho que é cocô de verme. Vamos chamar de cocô de verme. Os vermes, eles são os responsáveis por produzir esse negócio aí que eles tomam. Só nesse planeta, só nessas condições climáticas que esses vermes sobrevivem. Só em Arrakis que as pessoas são capazes de produzir a droguinha deles. Duna, gente, eu acho que é o livro mais político que eu já li em toda a minha vida. De um lado a gente tem o imperador com um grande exército. Do outro a gente tem a guilda. A guilda é um dos três poderes aqui deste livro. É a corporação responsável pelas viagens interplanetárias, ou seja, só eles fazem viagens, até o imperador meio que é subordinado deles. Então você não pode ir para lugar nenhum sem eles, sem molhar a mão deles. E também tem as Bene Gesserit, que são meio que umas guerreiras barra bruxas barra cientistas que estão há séculos desenvolvendo uma espécie de melhoramento genético a fim de criar o ser humano perfeito, o homem, o macho perfeito que vai conseguir comandar todo mundo. É um macho que vai conseguir estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele meio que vai conseguir viver no presente e ver o futuro e ver o passado. É uma loucura, é uma profecia que elas criaram assim praticamente do nada. E toda Arrakis, o povo de Arrakis, o povo nativo de Arrakis, que são os Fremen, eles acreditam muito nessa profecia. Então a gente vai ver um pouco aqui nesse livro o começo de como o Paul vai se envolver nisso, de como a Jéssica, como os Atreides e os Harkonnen estão envolvidos até o osso nessa profecia das Bene Gesserit. Gente, já falando um pouquinho sobre o Paul é aquele tipo de protagonista que a gente nunca sabe o que ele vai fazer. Ele é uma pessoa totalmente imprevisível, a gente não sabe o que ele vai falar, a gente não sabe como ele vai agir em determinadas situações. Tem momentos que ele tá fofinho e tem momentos que do nada ele começa a dar esporro nas pessoas. E ele acho que é um dos protagonistas que eu vi mais crescimento assim ao longo de um primeiro livro. A gente começa esse livro com um pouco 15 anos e termina ele com 17. E eu não conseguia visualizar o Paul com 17 anos. Tudo que ele fez, tudo que ele passou, pra mim ele já tinha, 25 anos, porque uma coisa muito maluca assim, Duna, são os saltos de tempo. Passa mais ou menos 2 anos e o crescimento do Paul é assustador, ele amadurece demais. A gente começa o livro com ele sendo um garoto mimado, que tem o pai todo o tempo ao lado dele, que tem a mãe protegendo ele o tempo todo. E no final do livro ele é esse cara que tem uma legião de pessoas atrás dele, que só por uma palavra uma guerra se forma. Então é muito maluco assim como o Paul
ele conseguiu crescer à medida dessas páginas aqui e eu tô muito ansiosa para ler a continuação, o que vai acontecer no próximo livro, como ele vai se comportar já com toda essa carga. A gente consegue sentir o quão grande é a carga que ele carrega, sabe? Porque tudo o que ele faz, até os pensamentos, todas as atitudes dele vão desencadear alguma coisa. Tem a profecia, que ele pode ser essa pessoa da profecia. A gente vê em determinados momentos, é tão forte a imagem dele, só por ele estar lá, e a gente sente, sabe, todo esse peso que ele tá carregando. Outra personagem muito interessante é a mãe do Paul. Ela é uma mulher super forte. A gente vê que desde o início ela tá indo tecnicamente contra as ordens dela. Ela tem a ordem de gerar uma filha mulher pro Duque. Só que aí o que ela faz? Ela gera um homem, que é o Paul. E isso, gente, vai desencadear assim um monte de coisa. E é uma loucura. Mas eu também não vou falar muito da Jéssica, porque ela é uma das personagens assim mais interessantes aqui do livro. Outra personagem muito interessante é a Shani, que é meio que o par romântico do Paul aqui, só que ela é um pouquinho... A Shani pra mim é aquele personagem emocional, sabe? Todo mundo tá lá pensando em estratégias de guerra, todo mundo tá usando mais coisas movidas pelo racional e ela é muito mais emocional. Ela também acaba sofrendo muitos baques ao longo do livro. E pra mim a situação que ela fica aqui no final desse livro é completamente injustiçada. Eu odiei totalmente o Paul naquele momento. E eu queria muito que a Shani tivesse terminado de outra forma, sabe? Então eu sinto muito, Shani, eu te amo, mas o Paul é um babaca. A gente não pode terminar de falar de Duna sem falar um pouquinho sobre o nosso odioso Barão, né? Odioso. Você não vai gostar nada no Barão. É impossível. Sei lá, vou até te julgar um pouco se você gostar do Barão. Ele é impiedoso, ele não tá nem aí se ele tá usando uma pessoa aqui pra descartar logo ali. Barão é o tipo de vilão que só quer saber do poder mesmo ele estando à beira de se aposentar, sabe? Ele tá à beira de passar o poder pra um herdeiro e mesmo assim ele usa as pessoas da mesma forma, sabe? Bom, gente, no contexto geral, eu gostei demais de Duna. Com certeza eu vou ler pelo menos os próximos 2 livros, que são o final da primeira trilogia. A gente tem 6 livros que foram escritos pelo autor mesmo, pelo Frank Herbert. E a gente tem mais uns outros livros, não sei quanto, que são escritos pelo filho do autor após o falecimento do mesmo. Então, eu pretendo ler pelo menos a primeira trilogia, eu gostei bastante. Eu gostei muito desse planeta totalmente inóspito, totalmente difícil de ser lidado, mas totalmente necessário para sobrevivência dos seres humanos. Gostei muito dessa profecia, eu gostei muito do mundo, da forma como as coisas são colocadas. Então, fica aqui muito a minha indicação. Espero muito que vocês leiam Duna. E fica também a indicação de vocês verem o filme, né? Porque o filme vai estrear agora no dia 21 de novembro. Não, 21 de outubro. Eu tô muito ansiosa pra assistir esse filme. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like de vocês e de me seguir lá no Instagram. Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!